fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. A paz do Senhor. Fiquei com uma dúvida em minha explicação a respeito do vinho. O vinho é pecado? Por que Cristo transformou água em vinho? Porque o próprio Cristo tomava vinho. Não dado ao muito vinho e não dado ao vinho tem o mesmo significado? O vinho que Cristo transformou tinha teor alcoólico ou não? Obrigado. There are two kinds of wine in the Bible. Há dois tipos de vinho na Bíblia, irmão. Wine that is forty and that wine that is new. Há o vinho que é forte e o vinho que é novo. There is an account in the book of Matthew that the Lord Jesus Christ is explaining to the apostles. E há uma declaração, há uma citação no livro de Mateus em que o Senhor Jesus Cristo estava explicando aos seus apóstolos. 9:17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, se rebentam. Derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Vinho forte é vinho velho. O vinho forte é este vinho velho, antigo. Sim. Mas o vinho novo é vinho sem álcool. É um vinho totalmente sem álcool, este vinho novo mencionado. Why? Por quê? Because it is the process of fermentation that makes vinho forte. Porque é o processo de fermentação do vinho que faz ele forte. It is the process that produces alcohol. É o processo que produz o álcool, o teor alcoólico. Sim. The Lord Jesus Christ drank vinho. O Senhor Jesus Cristo bebeu vinho, bebia vinho. But there is no report in the Bible that he drank or he took vinho velho. Mas não há declaração na Bíblia de que o vinho, o qual ele bebia, era um vinho velho, um vinho forte ou antigo. See, why? E por quê? Because before the coming of the Lord Jesus Christ, God has an order that His people must not drink vinho forte. Porque há uma declaração, por assim dizer, uma ordem de Deus para, antes mesmo da vinda do Senhor Jesus Cristo para o seu povo, de que não bebessem bebida forte, vinho forte. Vamos ler. Provérbios capítulo 23. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Não olhes. Are you going to drink? Se diz, não olhes, será que você vai chegar a beber? Just to look, so that you will be enticed, is prohibited. Somente olhar, de maneira que você vai ser induzido, vai ser atraído, já é proibido por Deus. Vamos continuar. No seu fim, morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os teus olhos verão coisas estranhas, e tu falarás perversidades. O serás como que se deita no meio do mar, e como que dorme no topo do mastro. This is prohibited to the people of God. Isso é proibido ao povo de Deus. Israel. Remember that Jesus Christ came to Israel. Para Israel. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, ele veio em Israel, ele nasceu em Israel. So he knows this teaching. Então ele sabe esse ensinamento. Do you think that he is going to drink vinho forte or no? Você acha que ele beberia vinho forte? Não. If we can read that he drank wine, we can think safely that the wine he drank is not vinho forte. Se o Senhor Jesus Cristo bebeu vinho, nós podemos seguradamente crer e realmente perceber que não foi um vinho forte que ele bebeu. The wine that the Lord Jesus Christ made. E, por exemplo, veja o vinho que o Senhor Jesus Cristo fez in the marriage in Cana. No casamento em Caná da Galileia. What kind of a wine it is? Que tipo de vinho era esse que ele fez? Vamos ler. Em João 2:1 diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho.
Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E ordenou-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo. E lhe disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. See, the wine that the Lord Jesus Christ made did not come from fruits that may ferment or produce alcohol. Vejam que o vinho produzido pelo Senhor Jesus Cristo não veio das frutas, no caso das uvas, que poderia então fermentar e produzir o teor alcoólico. See, it was made of water. Ele foi feito de água. See, so we are sure it is not a fermented liquor. Então nós podemos ter certeza de que não é um licor fermentado. And the proof is, E a prova disso é, Mestre Sala, after taking it, depois que ele provou o vinho, it even neutralized the effect of the first wine. ele até mesmo neutralizou o efeito do primeiro vinho que eles beberam. Why? E por quê? Because the first wine that was served may be intoxicating. Porque o primeiro vinho que foi servido talvez fosse intoxicante, tivesse teor alcoólico, See, fosse fermentado. but after drinking the wine that the Lord Jesus Christ made, his discernment tells him that this is a better wine. So maybe the effect of the first wine was. Então, you got my point? Sim, após provar o vinho que o Senhor Jesus Cristo deu a ele, provavelmente neutralizou o efeito do anterior, porque ele até mesmo pôde discernir que o sabor deste vinho que ele havia provado, que o Senhor Jesus Cristo fez, era melhor do que o antigo vinho que ele havia bebido. See, he cannot discern if it is melhor if he was already drunk. Se ele já estivesse bêbado, já estivesse sob efeito da fermentação do antigo vinho, ele não teria como discernir entre eles. That's why he said, those people that do things like this serve the best wine at the first, and when they are drunk, because they do not have discernment anymore, they just serve another kind of wine which is lesser quality. But you see, Tanto he can que distinguish. Até ele mesmo explicou que normalmente eles colocam primeiro o vinho bom, para que depois que as pessoas já estão bêbadas, já estão sob efeito deste vinho, eles colocam o pior. Então as pessoas não vão discernir a diferença nos vinhos. Este era o costume, mas ele percebeu, ele pôde discernir que o vinho que o Senhor Jesus Cristo preparou era melhor do que o anterior. Então ele até mesmo anulou o efeito que o outro poderia ter provocado caso fosse também fermentado. Caso fosse fermentado. O primeiro vinho que ele bebeu no casamento. That's why our answer, our belief is that what the Lord Jesus Christ have done. Imagine there are big vessels of, and this is not for wine. Imagine these are for water. Because of the purification of the juice, they use it in bathing, they use it in cleaning their clothes. That is the purification of the juice. So these containers are not meant for wine, they are meant for water. You see? E nós podemos ver que até mesmo os recipientes que foram utilizados, eles não eram recipientes de vinho, recipientes da água para a purificação dos judeus, ou seja, para tomarem banho, para lavarem as roupas, lavarem instrumentos e todo o resto, para a purificação dos judeus. Então havia somente água neles. E foi destas containers, destes talvez barris, é que foram
feito o vinho. You will imagine if the wine is intoxicating, the Lord Jesus Christ might as well create a very big havoc in that marriage in Cana, because imagine with too much wine to drink and intoxicating, they will all lose control of themselves. Imagine se o Senhor Jesus Cristo fosse fazer um vinho também intoxicante, fermentado, que provocasse efeitos, ele poderia causar um alvoroço, uma situação de muita confusão e problemas lá neste casamento, porque seria muito vinho para todas aquelas pessoas. Elas com certeza iriam perder seus sentidos bebendo todo aquele vinho, e causaria um grande problema neste casamento. Vinho alcohólico flowing like water freely, and that will be so much disturbing. Imagine vinho com teor alcoólico abertamente para as pessoas beberem como se fosse água, uma quantidade como se fosse água para elas beberem. Isso seria completamente insensato. The Lord Jesus Christ drank new wine. O Senhor Jesus Cristo bebia vinho novo, Suco de uva. que é o suco de uva, It is the symbol of the cup that he drank. que é o símbolo do copo, do cálice que ele bebeu. And I am sure it is new wine. E eu tenho certeza de que é vinho novo. It is not intoxicating. Não é intoxicante. Now, when the Apostle Paul said not given to too much wine, Agora, quando o apóstolo Paulo disse não ser dado a muito vinho, for the deacons of the church, para os presbíteros, diáconos da igreja, it means hard wine. significa o vinho forte. See? Because there are people who are drunkards. They are given to wine. Porque há pessoas que são beberrões, bêbados, eles são completamente descontrolados quanto a vinho. See? That's why a deacon of the church is prohibited. É por isso que um diácono da igreja é proibido. A igreja verdadeira na Bíblia is prohibited to be given to wine. The word given to wine is inclined to wine. Então, para dentro da verdadeira igreja, os diáconos, proibido ser dado ao vinho. Ser dado ao vinho mostra essa inclinação a beber vinho. See? It just proved that in the church, wine that cause intoxication or alcoholic is prohibited. Por isso que mostra que o vinho, dentro da verdadeira igreja, esse vinho forte, intoxicante, é proibido. Sim. Para provar, Lucas 1:15. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. If we want the Holy Spirit Se nós queremos o Espírito Santo in our being, em nosso ser, let us not drink hard liquor. não vamos beber bebida forte. Efésios 5:18. Em Efésios 5,18 está escrito: E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. If you want the Holy Spirit to fill your person, vos Se você não quer vos que embriagueis com vinho. Se você quer que o Espírito Santo encha o seu ser, então não vos embriagueis. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.